Paz, irmãos. Irmãos, Jesus, Ele é o nosso modelo maior. Ele é o nosso modelo a seguir. Nós devemos ser imitadores dele. Irmãos, antes de Jesus ensinar sobre a servidão, Ele próprio demonstrou o que significa ser um servo de verdade. Então Ele viveu como um servo, adotando este modelo em sua vida e no seu ministério. Vemos Jesus, Ele antes de ensinar, antes de ministrar a servidão, Ele próprio demonstrou o significado desse serviço. Na sua vida Ele demonstrou o serviço. Ele mostrou um modelo. Ele nos deixou um modelo a seguir. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, do 5 ao 11, na carta de Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 a 11. Vão acompanhando aí. E a palavra de Deus diz: de que sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte da cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esta é uma passagem gloriosa. Esta passagem, irmãos, ela é uma das principais passagens das Escrituras que apresenta um resumo maior sobre quem é Cristo e o que Ele se tornou por amor a nós. Este é um texto, irmãos, dos principais, um texto dos principais textos que fala sobre Cristo no Novo Testamento, porque ilustra Jesus descendo da mais alta posição do universo para a sua morte na cruz, e então depois voltando novamente para um lugar de grandeza, diante do qual todo o joelho se dobrará. Através deste texto percebemos a mudança em sua vida, na vida de Jesus Cristo, seja da eternidade passada para a eternidade futura. Então, quem é Jesus? Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele é Rei. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Então, o que Ele fez? Ele esvaziou-se da sua glória. Ele se fez servo. Ele se fez carne. Ele se fez semelhante ao homem. Ele se humilhou a si mesmo. E então Ele foi obediente até à morte, morrendo na cruz para nos reconciliar, eu e tu, com Deus, e nos resgatar. Ou seja, ressuscitar Jesus após 3 dias por Deus Pai, e Deus Pai o exaltou e lhe deu um nome sobre todo o nome, para que então o nome de Jesus todo o joelho se prostre e então confesse que
confesse com a língua que Jesus Cristo, Ele é o Senhor para a sua glória. Irmãos, este texto de Paulo nos ensina, nos fala sobre a natureza divina de Cristo. Ou seja, sobre a sua preexistência, ou seja, a sua igualdade com Deus, a sua igualdade com Deus Pai, ou seja, a sua encarnação e humanidade, ou seja, a sua morte na cruz e o seu triunfo sobre o mal e seu reino universal. Então esta passagem, irmãos, ela nos ensina que Jesus veio à terra como servo, ou seja, ele veio voluntariamente, colocando de lado a sua glória e os seus direitos divinos para nascer como homem, para se fazer semelhante a nós e morrer então como um criminoso por causa dos nossos pecados, porque ele levou os nossos pecados. Então ele morreu como um criminoso, porque ele estava a pagar pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Ele levou os nossos pecados e a nossa desobediência todas. Então ele morreu como criminoso. Jesus, no maior ato de toda a história, irmãos, da humanidade, ele renunciou o seu esplendor, ele renunciou a sua glória, então esvaziando-se a si mesmo e tornando-se um servo. Ele tornou-se um servo, esvaziando-se da sua glória, ele se tornou um servo para nos servir. Então vemos Jesus, ele nos mostrou, ele andou nos caminhos de obediência, nos caminhos de serviço, até à sua morte na cruz. A vida, irmãos, e o ministério de Jesus como servo é vista nos evangelhos, no início do seu ministério. Então ele retornou a Nazaré, onde havia crescido, e então num sábado ele entrou na sinagoga e foi convidado a falar, a pregar. As pessoas, elas estavam ansiosas para ouvir o rapaz daquela cidade que estava indo bem em sua vida. Então Jesus, levantando-se para ler, enquanto todos os olhares estavam feitos neles. Então esta passagem ela está em Lucas capítulo 4 do versículo capítulo 4 do versículo 16 ao 19. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 do versículo 16 ao 19. E então vemos: e chegando a Nazaré, falando de Jesus, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e então levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, irmãos, Jesus, ele aqui nos deixou bem claro que a sua vida seria de serviço em prol dos necessitados. Então ele veio para evangelizar os pobres, ele veio para curar os quebrantados de coração, ele veio então para proclamar a liberdade aos cativos, ele veio então para dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio então para carregar os fardos dos necessitados, ou seja, das necessidades humanas,
seja, Ele não veio para mandar nas pessoas, nem desfrutar de sua autoridade e de sua glória. Não, Ele veio então para servir e não para ser servido. Vemos então na agenda do ministério de Jesus Cristo, irmãos, várias curas, vários milagres. Ele empregava o seu tempo servindo os outros. Ele foi ao leproso, irmãos. Ele curou o leproso. Ele teve tempo para curar um paralítico. Ele curou uma mulher que estava doente há 12 anos. Ele compareceu alegremente a uma festa com os pobres e pecadores. Ele convidou aqueles que estavam cansados de carregar os fardos pesados a vir até Ele, para que pudessem receber descanso. Então Jesus, irmãos, Jesus alcançava todos aqueles que Ele encontrava. Não importava o cheiro, não importava a cor, não importa as vestes, não importa o teu estado, não importa se era um membro de alta classe da corte judaica. Por exemplo, vemos Nicodemos, mestre da lei. Vemos também uma mulher fraca cuja vida estava amarrada por 5 casamentos fracassados. Essa mulher é a mulher samaritana. Vemos mesmo um cobrador de impostos com o coração vazio, mas ele queria ver Jesus mais do que qualquer outra coisa, Zaqueu. Ou então vemos uma mulher atemorizada que foi pegada em adultério pelos fariseus. Mas Jesus também serviu a essa mulher. Jesus não lhe condenou. Jesus lhe perdoou. Vemos um tal amigo de Jesus Cristo o traindo por 30 moedas de prata. Ou seja, essas 30 moedas de prata eram os quais eram o preço de um escravo. Mas Jesus, Ele não fechou os olhos para ninguém. Pelo contrário, Ele serviu todos até o fim, irmãos. Esse tem que ser o nosso exemplo a seguir. Este tem que ser o nosso modelo. Irmãos, Ele nos amou. Ele ama e sempre amará. Então foi isso que Ele veio cá fazer. Nos resgatar, nos reconciliar, nos curar, nos libertar, nos sarar, nos transformar e nos salvar, irmãos. Olha, irmãos, para Jesus. Olha o que Ele fez por ti e por mim. Olha o seu amor por ti. É um amor que remove barreiras. Um amor que remove circunstâncias. Um amor que remove eternidades pela tua vida e pelo teu bem-estar. Não existe maior amor. Nem nunca vai haver. Ele está sempre lá para nós. Ele está sempre lá para ti. Vemos, irmãos, que Jesus sempre alcançava as pessoas. Mas aquelas que queriam ser alcançadas, elas não eram obrigadas. Mas elas queriam se relacionar com Jesus. Elas queriam ver Jesus. Elas queriam ser curadas por Jesus. Então vemos que Ele só entra onde Ele é convidado. Vemos que só Jesus entra onde Ele é convidado. Então tu precisas convidar Jesus para entrar na tua vida. Precisas convidar Jesus para remover as portas. Perdoa-me, irmão. Não é isso. Jesus, Ele não remove portas. Ele não arromba portas. Jesus, Ele só entra onde Ele é convidado para entrar. Então, quando o querem conhecer, então talvez tu queres conhecer, mas, ora, talvez que tu nunca o conheceste, mas queres conhecer, ora a Ele. Ora, pede a Ele que venha te visitar. Pede a Ele para entrar na tua vida, porque Ele terá todo o prazer em entrar. Ele terá todo o prazer em entrar na tua vida. É tudo o que Ele quer ouvir da tua boca.
Ele quer ouvir da tua boca: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar contigo, Senhor. Eu quero viver uma vida nova, eu quero viver uma vida transformada. Eu quero viver uma vida com um propósito, Senhor. Entra na minha vida. Irmão, Deus quer entrar na tua vida. Comigo foi assim. Na minha vida foi assim. Por isso, eu estou aqui para fazer este vídeo. Eu posso te dizer com toda a certeza que Ele vai entrar na tua vida. Ele vai se manifestar. Pois Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer salvar vidas. Esse é o propósito de Cristo. Esse é o propósito da cruz. Para a salvação de vidas. Irmãos, essa é a vontade de Deus. Salvar a tua vida. Restaurar-te e te transformar para te salvar e mudar a tua vida. Se tiveres alguma dúvida, se tiveres alguma coisa para me perguntar, não tenhas vergonha de me perguntar. Não existem perguntas. Nós precisamos uns dos outros. Não existe pessoa sozinha. Cristo não andava sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Então, ninguém é nada sozinho. Tu não és nada sozinho, eu não sou nada sozinho. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso sempre de alguém. Eu não sou nada sozinho. Então, muitos hoje em dia pensam que só precisam deles mesmos, mas não é verdade. Todos nós precisamos uns dos outros. Essas pessoas elas se enganam. Então não tenhas vergonha. Se tiveres alguma dúvida, se tiveres alguma coisa para perguntar, pergunta. Não tenhas problemas. Eu estarei aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para falar. Mas eu não tenho as respostas todas. Mas Deus tem. A palavra de Deus tem. Mas eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te ajudar. Qualquer coisa que precisares, entre em contato comigo. Eu estarei aqui para te ouvir e para tentar responder e te aconselhar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo és tu.